não faz sentido nós termos um resultado tão ruim no PISA, nos 2 níveis de proficiência mais altos. Por quê? Porque os alunos de 15 anos que passaram pelo ensino fundamental 2, eles têm, da genética da espécie, uma condição de ter um raciocínio abstrato maior. Então, se eles estão com níveis de raciocínio muito baixo, vamos dizer que não é um problema cerebral. Porque do ponto de vista biológico, este cérebro, aos 15 anos, pode mais, em termos de raciocínio dedutivo, raciocínio abstrato. Quando Piaget dizia para nós que nós somos seres que têm uma inteligência lógico-matemática, o que o Piaget estava dizendo? A mesma coisa, que já é da genética da espécie. Desde que eu nasci nesta espécie, Homo sapiens sapiens, eu tenho, mulheres sapiens não, mas Homo sapiens, eu tenho necessariamente um raciocínio lógico. O que acontece é que esse raciocínio vai mudar ao longo do tempo. E vai mudar, inclusive, por causa de um efeito, que é o efeito escola. Então, vamos pensar um pouquinho nesse efeito escola, que é um conceito trazido pelo Renato Judici, quando ele fez a pesquisa dele de doutorado. Funciona assim. Quando eu entrar nesta escola, na sua escola, eu entro com o que eu sou, com o que eu tenho, com a família que eu tenho, com todas as coisas que eu trouxe. E eu trouxe o potencial genético de desenvolvimento. A escola, não só a escola, mas agora nós vamos isolar a escola. A escola fará um efeito em mim, um efeito positivo. Então eu entrei aqui, tinha uma série de coisas que eu não sabia, eu tinha um determinado conhecimento, eu tinha um determinado tipo de raciocínio, e essa escola ela me provoca tanto que ela me faz avançar. Diante de todas essas considerações a respeito de quem é esse aluno, como é que ele se comporta, que desenvolvimento ele tem, no Fundamental 2, o ensino de matemática, ele precisa ter algumas características importantes, porque senão o efeito ou é zero, ou é negativo. O ensino fundamental 2, em matemática, ele vai trazer 2 marcas importantes, que são coisas que serão aprendidas só no ensino fundamental 2. O fundamental 2 vai trabalhar com isso e, de modo geral, ele não vai apresentar nada que seja absolutamente novo. Mas vai acontecer em 2 temas algo que é completamente novo. O primeiro deles chama-se álgebra. Até o 6º ano, até o 5º ano, até a metade do 6º ano, mas vamos lá, até o final do 6º ano, você aprendeu uma coisa. Você pode ter algumas questões com matemática, mas tem 2 coisas que você tem certeza. Letras são para português e números são para matemática. Até que vai chegar ao 7º ano e alguém vai te dizer que A mais B igual a C, seja lá o que isso signifique. Essa entrada, olha que coisa dual. Os alunos têm condição de aprender álgebra do 6º ao 9º, especialmente do 7º ao 9º. Mas esta linguagem, ela vai significar uma mudança profunda na representação em matemática, profunda. É quase como se eu estivesse aprendendo uma segunda língua. Por outro lado, nós vamos desmanchar alguns conceitos numéricos com os quais os alunos são bem confortáveis. Eles brigam um pouco as frações, mas os números naturais são, como o nome diz, naturais. Nós vamos ter 2 novos campos numéricos que vão mudar o jeito de pensar as operações, que são os números negativos. Você pode multiplicar 2 coisas que você está devendo e ainda ficar com uma coisa positiva. Isso é uma coisa para o cérebro. E a matemática vai ganhando um corpo de ciência que vai me exigir um tipo de raciocínio que é bastante... Eu consigo fazer, teoricamente, mas ela exige um efeito escola em mim. Então, nós temos algumas marcas da própria matemática que, quando você é professor, você já sabe que vai dar problema. Então, você precisa ter cuidado com elas, né? Só que o cuidado vai para além de você saber matemática.
O cuidado é com a forma de ensinar. Você vai lidar com essa dualidade entre o que é importante e o que é difícil. E você, de fato, como professor, precisa se colocar no papel de alfabetizador. Você fará... Olha que legal, porque como isso tem relação com o que a Inês falou antes. Ela disse assim, você volta em alguns momentos para padrões de comportamento parecidos com o que você tinha aos 2 anos. Né? Você é egocêntrico, você, enfim, tem a negação, né? Toda hora eu estou dizendo não, 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 mas você também volta, do ponto de vista da matemática, para um período equivalente ao 1º ano. Num certo sentido, você não sabia nada de linguagem matemática e agora a escola vai te ensinar. Isso vai acontecer de novo nesses campos. Esse currículo do ensino fundamental 2, ele precisa ser super cuidado, porque eu não consigo fazer um compêndio. Eu não consigo te ensinar tudo detalhadamente. Eu vou ter que fazer escolhas. E a escolha estará no fio da navalha entre o que é central que um aluno de ensino fundamental 2 aprenda e aquilo que é o detalhe desnecessário. Eu preciso mesmo ensinar máximo divisor comum? Não sei. Vamos pensar. E se as aulas forem o tempo inteiro do mesmo jeito, ele não aguenta, ele desliga. Ele desliga. E o cérebro não processa aquele número tão grande de informações que entram pelos ouvidos. Porque tem uma outra coisa que a neurociência mostra, que nós aprendemos com os sentidos. Eu tenho diferentes modos de desenvolver a aula, porque eu não ensino medidas, ou pelo menos não deveria, do mesmo jeito que eu ensino números. Eu não ensino geometria do mesmo jeito que eu ensino álgebra. Os eixos acabam permitindo uma variação bastante grande de estratégias didáticas. E por isso também ampliam o sentido de letramento em matemática. Quando eu trabalho os eixos, eu tenho uma mobilidade de te dar chances de criar rotas de pensamento e aprender. Porque nós vamos trabalhar geometria construindo coisas, nós vamos botar movimento, tem arte. A ideia de aula invertida, aquela que você estuda um tema em casa, assiste alguns vídeos, depois vem debater, é bárbara para um adolescente. Ela é mais difícil para um aluno dos anos iniciais. Mas nessa turma do meio, é um excelente recurso para trabalhar. Fazer grupos de discussão no WhatsApp. Então, aquela ideia de esquece o celular, pelo contrário, né? Para esse adolescente, a tecnologia precisa estar muito fortemente presente na sala de aula. Nós nos acostumamos muito a falar do lúdico, dos problemas, da experimentação nos anos iniciais. Só que ela tem lugar, e talvez um lugar ainda mais importante, nesse segmento do Fundamental 2. O nosso desafio hoje é pensar a respeito do que é que esse professor ainda precisa ter para que nós possamos, ou de quais características ele tem, para juntos nós podemos entender melhor esse professor.